Muito boa noite, gente. Estamos iniciando mais um episódio da live podcast, vídeo no YouTube, no Facebook da Maratona Internacional de Porto Alegre, versão virtual 2021. Antes de chamar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer em nome de todos os colaboradores da Maratona Internacional de Porto Alegre, aos nossos parceiros, patrocinadores e apoiadores, pois sem eles a realização dessa edição virtual seria impossível. Nós gostaríamos de de agradecer especialmente a Unimed, que é o naming do nosso evento, a Doces Guimarães, a Biscoitos Orquídea, ao Barra Shopping Sul, que em 2022 estará conosco cedendo suas estruturas para que façamos a maior e melhor Maratona Internacional de Porto Alegre de todos os tempos. A todos vocês, nosso muito obrigado pela parceria, por acreditar na nossa maratona e que em 2022 todos nós estejamos juntos na realização presencial da maratona, meia maratona ou rústica internacional de Porto Alegre. Em todos os nossos canais, basta você pesquisar por Maratona Internacional de Porto Alegre que você vai nos encontrar e ter acesso a esses conteúdos. Como todas as lives que nós já tivemos anteriormente, agora estamos na segunda temporada. Então, muito obrigado a todos vocês, espectadores na live aqui no Instagram, depois lá no Facebook, no Instagram, no Facebook, no YouTube, então no Spotify também estaremos. É super tranquilo de nos encontrar. A audiência de vocês, que aliás cresce a cada semana, os números de play são muito legais, principalmente no Facebook, a gente começou a postar lá, então muito obrigado. Eu gostaria só de falar rapidamente, antes de chamar o nosso convidado aqui, que quem ainda não viu, para ver o nosso kit que todos vão receber, todos os inscritos vão receber, que é o kit, vai no kit o Biscoitos da Biscoitos Orquídea, vai também no kit a paçoca rolha da Guimarães, que é sensacional, e também esse aqui que para mim é o meu preferido, o amendoim caramelizado carapina da Guimarães, que é sensacional, esse aqui é muito bom. E também as medalhas de participação da Rústica, que é essa linda medalha aqui, vocês podem ver, também a da meia maratona, que é esta aqui, e a da maratona, que é essa linda medalha aqui. Se vocês quiserem também lá no... aqui, 42,195 metros. Se vocês quiserem também, lá quando fazem a inscrição, pode turbinar o kit com esse boné, com camisetas, com calças, com tops, saias, todos os materiais da maratona. Então, sem mais delongas, eu sei que todo mundo quer ver, eu vou chamar aqui o nosso convidado. Passar um pouquinho do currículo do professor Hélio Carraveta, que foi um dos grandes treinadores de atletismo, para o pessoal mais jovem ainda não conhece. Ele foi um ex-corredor de 800 metros, foi treinador de atletismo em Sergipe e atualmente é coordenador de performance no Esporte Clube Internacional, aqui de Porto Alegre, especialista em ciência do esporte, mestre em métodos e técnicas do ensino, doutor em técnicas do ensino, doutor em filosofia e ciências da educação, quase uma dezena de livros publicados, enfim, uma referência no treinamento esportivo aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Boa noite, professor. Agora estou lhe enxergando. Boa noite, Paulinho. Prazer falar contigo e falar com todos os participantes deste encontro. Que bacana. Professor, eu queria, antes de começar a fazer as perguntas aqui, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria dizer primeiramente que é um sonho realizado, na verdade, falar com o senhor nessa live aqui, porque eu sou fã incondicional do seu trabalho, foi o melhor professor disparado que eu tive na faculdade, no IPA. Tenho muito orgulho de ter sido seu aluno e é um prazer para mim falar com meus ídolos, uma das minhas referências no esporte aqui hoje. Paulinho, o prazer é meu, que eu sou padrinho dos teus pais, padrinho de casamento dos teus pais, e teu pai trabalhou comigo, foi atleta na época que eu coordenava o atletismo da Sojipa, e toda a família do teu pai, o pessoal de Passo Fundo, teve muitos atletas que trabalharam comigo naquele período, um bom período, quando praticamente a corrida de rua ela tinha uma dimensão ainda muito, muito pequena. Eu lembro que a corrida de rua começou a ter uma dimensão maior, foi depois dos anos 80, até
naquele período, as corridas de ruas não tinham esse apelo que tem hoje. Então, hoje ela teve, eu me lembro que nos 25 anos, aniversário da Zero Hora, teve uma corrida, eu lancei a cartilha do corredor. Era orientações básicas para quem tivesse interesse a se inserir no movimento de corrida. Era uma cartilha, eram aqueles primeiros passos para quem tinha interesse em começar a correr. E hoje nós só precisamos ver, assim, as corridas passam a ter uma dimensão, depois dos anos 80, passaram a ter uma dimensão muito, muito grande no mundo inteiro. Eu, inclusive, participei de uma corrida em Barcelona com a minha família, onde teve 100 mil participantes. Foi pós-Olimpíada de Barcelona. Então, e hoje, em qualquer lugar do mundo, tu encontra as pessoas correndo na rua, correndo nos parques, correndo nos estádios, correndo ao redor do shopping. Hoje esse movimento se popularizou de uma tal forma e ele é um movimento internacional. Então, isso nós vivenciamos um período, o começo das corridas em geral, quando Kenneth Cooper, nos anos 70, ele mostra os efeitos da corrida relacionada à promoção da saúde, à promoção da vida. Naquele momento começa um movimento ainda muito incipiente dentro da área das carreiras, das corridas. E assim ela foi se proliferando, e hoje nós temos assim, inúmeras publicações, inúmeros trabalhos, hoje um número grande de assessorias dentro da área das carreiras, né, das corridas de rua, e participantes das diferentes categorias. Então, é um movimento que cresceu muito, muito, muito. E eu tenho um prazer enorme estar falando contigo hoje justamente sobre isso. Estou vendo aqui o João Pereira, querido João Pereira, campeão da maratona de Porto Alegre, entrando aqui. Meu afilhado também, querido. Esses foram os momentos da minha vida que muito marcaram. Quando, naquele período, eu coordenava uma parte na Sojipa, trabalhava com corredores de longa e média distância. Foi um período que marcou muito, muito na minha vida. Eu tenho na minha memória afetiva, eu guardo lembranças desse período que hoje me alimentam, até no meu, em diferentes, espiritualmente me alimentam em diferentes momentos assim da minha vida. Que bacana. E, inclusive, a gente conversou ano passado, na primeira temporada, com o João Pereira, com a Geni, com o Florenal, com vários professores, vários atletas da época, né? E todos eles que nós conversamos, dos atletas da década de 70, 80, todos eles, sem exceção, citaram o teu nome como um dos maiores treinadores que eles tiveram. Então, realmente é muito interessante poder traçar esse paralelo agora falando contigo, e com certeza vamos falar com mais atletas que foram daquela época também, daquela geração que a Sojipa teve com grandes, grandes atletas. Foi um momento como acontecia, esses atletas todos, naquela época, eles tinham um ideal muito, muito forte. Eles corriam muito por ideal. A corrida, ela não era profissionalizada, e os recursos eram parcos, esses recursos financeiros. Então, os atletas, eles tinham dificuldade, inclusive, para alimentação. E depois começaram a surgir alguns prêmios nas corridas, alguns patrocínios, mas ainda eram patrocínios muito escassos. Então, esses atletas tiveram, nesse período, um ideal muito grande em busca do resultado, em busca da performance, em busca de realizações.
Então, e a maioria dos atletas, eles vinham, a origem eram de classes sociais menos favorecidas, eles tinham que trabalhar, se dedicar a uma atividade para ter remuneração. Então, foi um momento assim eu vivenciei muito esta relação e participei muito assim das adversidades que o atleta tinha, tanto dentro da pista, dentro dos treinamentos, como as adversidades que tinham fora deste contexto. Então, eram atletas que eram idealistas, muitas vezes trabalhavam 2 turnos, até 3 turnos treinavam, e ao mesmo tempo eles tinham que sobreviver. E tinha uma atividade que tinha tinha um trabalho além do esporte. Eles praticavam esporte de alto rendimento, que só quem corre sabe das exigências, dos impactos das exigências que um atleta, para chegar a um determinado nível, ele tem, tanto de demanda física, necessidade que ele tem de repouso. Então, nós vivenciamos, compartilhamos naquele momento, muitas vezes até a alimentação que nós tínhamos, tu dava vale alimentação para o atleta, e tu vias as dificuldades. Então, nós vivenciamos muito aquilo ali, mas foi um momento muito importante assim na minha vida profissional. E a minha origem foi do atletismo. Eu vim do atletismo. Na época eu queria jogar futebol, mas não tinha tanta qualidade. Aí fui pro atletismo. Aí dentro do atletismo e dentro da Sojipa eu tive um impulso tanto na minha vida profissional e também na minha vida pessoal. A Sojipa, aquele contexto me impulsionou como atleta, depois como treinador de categorias pequenas, depois como treinador de corredores de longa distância. Ele foi um impulso na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Foram momentos Professor, importantes. sim. O esporte entrou na tua vida desde criança, então. Desde muito cedo o esporte entrou na tua vida como futebol e depois a corrida. Não, eu lembro assim, Paulinho, eu fazia, duas coisas eu tinha ali. Eu morava na Carlos von Clausewitz, e naquela época, era um bairro de tinha classe pobre, classe média e tinha pouca classe alta. Então, meus amigos ali eram tudo de classe pobre ou média, inferior. E nós andávamos de carrinho de lomba, ajudávamos na feira, tínhamos caixa de graxa, aquelas coisas todas que os guri tinham, nós fazíamos aquilo ali. E eu tinha, na época, acho que eu tinha, devia ter 10 anos de idade. E nós brincando de carrinho de lomba, eu fui assistir, desci na Sojipa, porque tinha a Universidade. Então, aquele momento que via aqueles atletas ali na Sojipa, treinando, aquilo me impulsionou para a prática esportiva. Aí, nesse mesmo período, eu fui tentar, com 11, 12 anos, eu fui tentar jogar futebol no Internacional. Aí tentei lá, depois estive no Grêmio tentando, mas não tinha qualidade para jogar futebol e no próprio Internacional queria que eu corresse. Eu digo, não vou correr, eu quero jogar futebol. Aí eu participei de uma competição no Parque Ramiro Soto, e 2 dias depois eu recebi uma carta da Sojipa, que era diretor, o Bruno Ecker. Eu tinha 14 anos, 15, me convidando para mim treinar na Sojipa. E aquilo para mim foi uma questão, a minha vaidade, um orgulho que eu tive. Aí comecei a treinar na Sojipa. Comecei a treinar aí eu tinha 16 anos, 17 eu fui campeão brasileiro. E 16 para 17 anos fui campeão brasileiro, depois fui terceiro no Sul-Americano, e em seguida fui laureado na Sojipa com 17, 18 anos de idade.
Então ali começou minha vida praticamente dentro do esporte de alto rendimento. Depois eu fui fazer o curso de educação física, e ali começou, 18 anos. E com 18 anos também, naquela época, não tinha as oportunidades no trabalho na educação física, eram muitas. Então eu já fui trabalhar a título precário em São Sebastião do Caí, no estado, com 18 anos. Com 18 anos já trabalhava no São João, no primeiro ano de faculdade, e já trabalhava na Sogepa. Então eu comecei dentro da educação física, entrei na faculdade de educação física já trabalhando. Então eu já Sim. tinha, naquela época, eu já trabalhava num colégio particular, na escola pública, São Sebastião do Caí, e trabalhava no atletismo da Sogepa. O atletismo da Sogepa tudo que eu queria ali era dentro do atletismo, do esporte. Aí participei dos programas de solidariedade olímpica, foi toda uma vida Sim. dedicada ao esporte de alto rendimento. E a prova era os 800 metros, só nos 800 ou corria 400, Eu 1500 fazia também? 800, 400 e 1.500, mas a prova que eu mais dominava na época foram os 800 metros. Aí naquele momento eu E já chegou vinha. a ser. Na época eu fui campeão brasileiro colegial, no segundo Campeonato Brasileiro Colegial em Curitiba, depois em Belo Horizonte, eu fui campeão brasileiro colegial dos 400, dos 800, 4 por 400, fui recordista naquela época. E na mesma época fui recordista brasileiro dos 800 metros, brasileiro juvenil dos 800 metros. E dali eu fui, mas eu parei cedo de treinar, porque eu já estava trabalhando e estudando. Eu já estava terminando educação física, fui fazer nutrição, sempre continuei estudando. Então foi um período assim na minha vida, muitas vezes assim eu trabalhava e depois eu tinha aula de noite, eu entrava às 7, sempre foi minha vida dessa forma. Eu levantava às 6 da manhã, 6:30 e até às 11 da noite, meia-noite. Sempre envolvido, acordava de abrigo, ia dormir de abrigo. Então passava o dia inteiro com abrigo e o dia inteiro sem sentar. O dia inteiro em atividade, dentro da atividade física. Foi um período inteiro, vivia fazendo atividade física. Então, no São João também eu tive uma aproximação muito grande ali no Colégio São João, que nós formamos atletas ali de diferentes modalidades esportivas. Formei o handball do Colégio São João, que foi federado. Depois nós fomos com o handball para o Internacional, vencemos o Internacional na inauguração do Gigantinho. Aí passamos a equipe do São João, fez parte, era a equipe do Internacional. Aí nos levaram para o Internacional. Então vivia o esporte de todas as formas. Mas a corrida, o atletismo em si, é onde eu tive os maiores impulsos e as maiores lições de vida. Então, o atletismo foi para mim uma escola de vida. Uma coisa que eu sempre escutei, agora pode me confirmar se é verdade ou não, que a tua prova principal era os 800 metros, mas que num 4x400 não importava onde te entregasse o bastão, que o bastão era que chegava em primeiro. Não, eu gostei, o 4x400, eu tinha muita vontade, eu nunca fui um atleta talentoso. Eu fui, inclusive na vida, o meu talento é esforço. Eu sempre fui muito esforçado. E sempre, né, o esforço norteou a trajetória da minha vida. Sempre esforço. Eu não me considero que tenho talento algum, mas eu sempre tive esforço. Eu acho que o esforço que me levou desde o atletismo, por isso que eu digo, o atletismo é uma escola de vida, que ele te leva a superar, tu passa a ter metas pessoais, e essas metas pessoais tu tem que vencer muitos obstáculos, muitas adversidades, e isso te dá, internamente, ela te dá uma força interior muito grande para enfrentar diferentes situações na vida. Bacana. E até que ano tu chegou a competir? Tu chegou a competir até qual Eu ano? competi até 24 anos. Eu fui até os 24. Eu acho que eu
terminei de competir em 1970. 1975, eu tinha 22. Eu fui à Universidade de Roma. E fui para a Universidade de Roma. Depois, eu parei com 23 anos. 23 eu já não... Já Já não tinha... competia mais. Não, acho que eu abandonei com 23 anos ali. Aí depois já estava trabalhando como treinador na Sojipa e continuei como treinador. E ali foi um momento também que eu tenho, preservo até hoje, grandes amigos, pessoas que eu vejo pouco, mas assim que eu tenho uma relação muito próxima. Quando nós nos encontramos, tem muitas histórias que marcaram muito assim na minha vida, e eu acho que também dos atletas com quem eu trabalhei também marcaram muito. Tem dois comentários aí, ó. Modesto, ele era um atleta fenômeno. E o outro era em 1977, o último Troféu Brasil. Foi terceiro no Rio. Pode ter sido o Troféu Brasil. Eu ganhei o Troféu Brasil na inauguração da pista em Campinas. Eu tinha um grande adversário na época, era o Darcy Leão. E ele tinha ido a Pan-Americano, tudo. Inclusive, ele, numa competição em Lençóis Paulista, tinha 16 anos, ele deu uma cotovelada na largada, porque eu puxei eu não tinha muita noção, puxei a eliminatória, ele deu uma cotovelada. Puta, eu fiquei com medo, era um cara forte, alto, grande. Puta, eu disse, um dia eu vou ganhar desse cara. Aí em Campinas, ele era da cidade dele, inauguração da pista, teve a competição, o Troféu Brasil. Ali, quando faltavam 150 metros, 180 mais ou menos, eu arranquei para terminar nos 50 metros, parar. Aí eu arranquei com tanta força que ele diminuiu, ficou. Aí eu respirei fundo e fui embora. Aí não conseguiu chegar. Eu arranquei mesmo, arranquei como se fosse Uma chegada. para chegar, mas eu sabia que eu ia arrancar, que eu ia até, faltando 50, eu ia me espedaçar. Se ele viesse junto, ele ganhava, mas aí ele segurou, naquele momento, o que acontece? Eu arranquei, ele pensou que eu fosse continuar, ele diminuiu o ritmo, e eu fui embora. Ali foi o Troféu Brasil. Para mim foi uma marca muito importante, a vitória do Troféu Brasil em Campinas. Né? Sim. Depois eu tive no Célio de Barros, também na inauguração do estádio Célio de Barros, mas ali eu já estava parando, já estava terminando minha carreira praticamente como atleta. Então, isso paralelo a esse fim de carreira, já tinha carreira acadêmica entrando junto com a faculdade. Tu acabou se formando, na época eram 3 anos no IPA. Tu começou no IPA, a faculdade, mas se formou na URGS, é isso? Não, eu comecei no IPA, depois fui para a URGS. E através do IPA eu consegui já trabalhar no Estado, porque o IPA era à noite, então eu consegui entrar no Estado, em São Sebastião do Caí. Depois eu fui para a URGS. Depois eu fiz nutrição, estava fazendo nutrição. No final do curso de nutrição, faltava as disciplinas complementares, os estágios, surgiu o curso na Faculdade Católica de Medicina, de Medicina e Ciência do Desporto. Aí eu resolvi fazer o curso especialização em Medicina e Ciência do Desporto. Aí depois dali eu fui para o mestrado, que eu fiz na PUC, depois eu fui para o doutorado. E agora eu terminei uma pós-graduação na PUC em Neurociências e Comportamento. Eu ia comentar, tá anotado lá para o final, eu ia comentar sobre sobre mais esse título agora. Inclusive, já que tu falou nesse título, eu li em algum lugar que aos 62 anos tu foi fazer um treino teórico e prático de treinamento funcional em Phoenix, nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos, não faço mais. Então, o mais velho do grupo deveria ter 34 anos. 35. Tu entrava às 8 da manhã
do meio-dia a 1 tinha uma ração lá com água, comia, e depois tu ia até às 6, uma aula teórica e uma hora prática. Tu imagina eu na prática, quando eu buscava um companheiro, ninguém queria fazer comigo, porque eu não tinha mais o mesmo pique, tudo era ex-atletas, com 32 Sim. anos, sou atleta. Aí eu fiz o primeiro nível, que durou uma semana, de segunda a sexta, né? 8 horas por dia. Aí descansei sábado e domingo e fui para o segundo nível. Fiquei 17 dias no Arizona fazendo, me submeti aos trabalhos funcionais. O segundo nível, o primeiro nível, alguns exercícios, muitos ali eu fiz. O segundo nível, muitos, eu mais assisti a prática do que fiz a prática. Já não tinha mais condições, mas me submeti. Aí eu vou te mostrar o seguinte, aí a força vem da onde? Vem do atletismo. Entende? O mais, deve ter o mais velho que fez o curso comigo, entre os dois cursos, deve ter 32 anos, 31. Sim. E eu estava lá pagando o preço, e um preço alto. E o curso, eu vou te dizer, esse curso da Exos, um bom curso, um ótimo curso, mas para nós que viemos do atletismo, o que é o curso? Ele nada mais foram que exercícios básicos uma decomposição de movimentos dos saltos, das corridas e dos arremessos. Então, era uma decomposição desses movimentos com diferentes exercícios. Então, trabalhava muito em cima da qualidade dos movimentos e predominava um determinado tipo de esforço. Se o esforço predominava a força, outro predominava a coordenação, outro velocidade. Então, era dentro deste contexto. Mas a base mesmo, a base foi do atletismo. Então, me submeti. 62 anos. E agora já estou diplomado. Um ano e meio eu fiz na neurociências e comportamento. Então, eu gosto, continuo sempre estudando, eu gosto muito. Eu tenho minha vida, e gosto muito dessa área do treinamento desportivo, essa área de gestão também, uma área que eu, desde a época de São João, da Sojipa, eu sempre tive uma função na área da gestão, desde os 19, eu trabalho com a gestão de pessoas, gestão de grupos, gestão de departamentos. Então, uma área que... E no internacional também eu fui trabalhar, iniciei sempre na área da gestão, mas nunca me afastei do campo, das pistas, das quadras, sempre estive trabalhando em cima disso. Sensacional. E assim, agora voltando um pouquinho no tempo para a gente fazer meio que traçar uma timeline até os dias de hoje, eu li que o teu doutorado em Barcelona, ele mudou a tua forma de ver o esporte em geral. Acho que deu um cortezinho ali, peraí. Foi mesmo. Eu quando fui para Barcelona, mesmo assim eu já tinha feito o mestrado, eu tinha uma visão muito tecnicista, né? E uma maneira de ver o mundo de uma maneira muito positivista, assim. Quando nós trabalhávamos muito com números, o atletismo é muito em cima de resultados matemáticos, numéricos, é a distância percorrida, o tempo, o resultado, a distância relacionada ao tempo, a distância relacionada a um salto, ao arremesso. Então, e tive essa formação. E quando fui para Barcelona, eu fiz todos os cursos pré-Olimpíada e cursos pós-Olimpíadas, dentro da área do treinamento esportivo. E aí eu resolvi, dentro do meu doutorado, pelas circunstâncias com que ocorreu meu doutorado, que eu tive alguns problemas dentro das circunstâncias, eu fui levado para uma área relacionada à filosofia da educação. E dentro da filosofia das ciências da educação, eu comecei a estudar muito
na época, as teorias sistêmico-cibernética, dentro dessa visão. E dentro deste contexto, também comecei a estudar muito comportamento social, comportamento de grupo, isso aí. Eu tive um pré-orientador, uma pessoa que me orientou muito, que faleceu nesse período, que era o pai da cibernética do humano, o Dr. Alejandro Sanvicenzo. E o Dr. Sanvicenzo me deu, naquele momento, ele me orientava muitas vezes em casa. E o meu orientador principal era o Dr. Conrado Villanot. E aí eu comecei a estudar o movimento olímpico, toda a estrutura do movimento olímpico, e como existiam os mecanismos de controle que regulavam o comportamento dos atletas e das organizações inseridas no movimento olímpico. Eu tive em Lausanne também, estudando o movimento olímpico. Depois eu fiz um estudo, vinha aqui na Sojipa e no União, estudei 10 ou 12, não me lembro no momento, acho que foram 12 modalidades de esportes olímpicos. Estudei todos esses processos reguladores da prática do esporte olímpico. Nesse meio tempo também, eu aproveitei meu doutorado para fazer aqueles cursos, tanto os cursos de pré-Olimpíada como pós-Olimpíada. Independente disso, foi morar comigo na época, foi morar na minha casa, o Valmir Herbstreit. E eu tive a oportunidade de continuar acompanhando ele nos treinamentos e percorrer vários circuitos de corrida na Europa. Inclusive, fomos à maratona tive com ele na maratona de Berlim, tivemos a maratona de Turino e vários circuitos na Europa. O Valmir foi relativamente bem dentro desse circuito. E eu não me afastei nesse momento da prática do treinamento esportivo. Então, através do Valmir, eu tinha facilidade de entrar nos centros de treinamento. Então, vamos por centro de treinamento de São Gugá, em Barcelona, e eu estava inserido naquilo ali, dentro da área do treinamento esportivo. E como eu estudava sempre, minha vida foi pautada pelo treinamento esportivo, tanto na prática quanto na teórica. E aí, o doutorado, o que aconteceu no doutorado? O doutorado me abriu outros horizontes que eu não desconhecia. Então, passei a estudar, a vivenciar, a entender mais as ciências humanas, dentro das áreas da sociologia, antropologia, psicologia social. Então, me ajudou muito, muito mesmo. Ali eu acrescentou muito na minha vida, muito na minha visão de mundo, e o que me sustenta esses 25 anos no futebol foi esta formação pedagógica, fundamentada nas ciências humanas, não nas ciências biológicas, que me sustenta no exercício da minha profissão, tanto na área da gestão, quanto na área do treinamento. Aí tu passa a ter essa visão mais de totalidade, tu passa a ver o próprio atleta, tu passa a entender, passa a ter uma visão do atleta como um todo, uma visão do esporte mais em termos de totalidade. Tu não consegue ver o esporte de uma maneira tão fragmentada como nós, especialistas, muitas vezes nos levam a ver o esporte, muitas vezes dentro de uma especialidade, cada vez mais tu vê de uma maneira fragmentada. Aí tu passa a ter uma visão diferente, passa a refletir e, ao mesmo tempo, tu passa a ter ações pedagógicas diferentes, porque o treinamento desportivo, ele nada mais é que um processo de ensino-aprendizagem, que tu vai provocar adaptações. As adaptações não são só biológicas. Eu acho que as ciências humanas, elas são tão, ou talvez mais importantes que as ciências biológicas, quando tu está trabalhando dentro do treinamento, tu trabalha dentro de um processo de relações humanas. Então, ele passa a ter um significado diferente. Então, esse meu período, esses 4 anos, me levaram a
a refletir, a estudar mais. Muitas vezes eu ficava 8 horas, 10 horas por dia lendo, estudando. Então isso me trouxe uma bagagem. Outra coisa que eu busquei sempre era sempre aproximar a teoria da prática, não distanciar a teoria da prática. Então foi uma coisa um exercício que eu fazia, sempre fiz esse tipo de exercício. Eu me lembro quando fosse meu aluno, muitas vezes nós trabalhava aquela relação das mobilizações energéticas. Eu buscava sempre, não sei se tu lembra, buscávamos por as aproximações, vamos por, da degradação do fosfáto, da glicose anaeróbica, com formação de lactato, todo aquele ciclo aeróbico dentro da realidade, da prática. Então, nós procurava aproximar da prática. Então, acrescentou muito, Paulinho, nesse período para mim. E eu acredito, agora só entrando no mérito do treinamento assim, dos atletas, a gente vê muitos profissionais, ou muitos treinadores, ou muitos orientadores que se baseiam demais no número e esquecem do ser humano que está por trás. Ou, por exemplo, hoje muito em voga a questão do atleta amador, do atleta que trabalha 12, 15 horas por dia, às vezes em pé, faz plantões. Ele não consegue ter uma vida de atleta, como tu colocou antes lá, da questão de descanso, de adaptação ao exercício. Treina, por exemplo, 3 vezes, 4 vezes por semana. Não é aquela vida do atleta de alto rendimento. E muitas vezes, se tu se basear no número e não levar nessa equação a vida, a história dessa pessoa, o histórico geral dessa pessoa, muitas vezes tu vai passar do ponto do treino. O treino vai acabar ficando um pouco mais forte, um pouco mais do que essa pessoa que, né, no frio dos números é uma coisa. Agora, o lado humano, o lado pessoal é uma coisa completamente diferente, né? Tu alinhar essas duas coisas. E tem alguns componentes hoje que são importantes. Muitas vezes, vamos supor, tu controla, vamos supor, a resposta numa frequência cardíaca, a frequência respiratória que tu está vendo, vamos supor, num atleta em determinado tipo de atividade. E tu pergunta, tu observa, vamos supor, a frequência cardíaca está alta. Muitas vezes tu nota que a frequência respiratória dele está alta. Aí tu pergunta para ele, como tu estás? Ele disse assim, estou bem, professor, posso continuar. Por outro lado, tu vê também outros que estão com a frequência cardíaca muitas vezes moderada, não está alta, e a frequência respiratória, ele parece que está num estado recuperado, bem, para dar continuidade aos esforços. Ele disse, eu não estou bem. Mesma coisa quando tu pega, muitas vezes, o CK que tu controla, muitas vezes, do atleta, no dia posterior ao treino, muitas vezes aquele CK está alto e o atleta está se sentindo bem. Muitas vezes o CK está baixo e ele não está se sentindo bem. Então, a percepção do atleta, ela passa a ser muito importante. E a relação treinador-atleta, o diálogo passa a ser importante. Porque o atleta, um dos pontos importantes é tu estimular o atleta a desenvolver o quê? A consciência corporal. Ele tem que ter essa consciência de corpo. E tu tem que entender essa consciência corporal. E tu tem que entender, muitas vezes, o cenário que o atleta ele está vivenciando. Porque o componente emocional é um componente que interfere diretamente nas tuas tomadas de decisões. Eu agora estava trabalhando a recuperação de um atleta e ele me dizia, ligamento cruzado anterior, ele dizia, professor, tem momentos que eu tenho que pensar para tomar uma determinada ação, que antes ele não pensava. O que acontece? Ele já tinha são movimentos que ele já esteve automatizado, que continua automatizado, mas que ele tem uma interferência pela história da lesão. E essa interferência ela se dá a nível cerebral, que interfere no gânglio basal, que vai ocorrer o quê? Que leva aquele movimento que era automático, ele tem que pensar. Então ele perde mais tempo, porque tem um fator emocional. Porque assim, ele enxerga uma situação de perigo. Então ele tem interferência. Então aquele movimento que era
que era automático, que ele realizava assim com... Ele não... Ele tem limitações, ele passa a ter essas limitações. Essas limitações são decorrentes de um cenário e de um passado que ele vivenciou. Então, isso tu tem que... O que acontece nisso? Tu tem que estabelecer através do diálogo e buscar mudar situações e cenários justamente para ele superar aquelas interferências que estão ocorrendo. Então, esta relação humana, ela é fundamental. E outra coisa, a ciência, a ciência ela foi feita para quê? Para te ajudar, te dar fundamentação e tu ter capacidade de conjugar a ciência de acordo com a realidade. Tu conjuga a ciência com aquela realidade, com aquele contexto. Não adianta tu usar a ciência como um princípio básico e inflexível. Perfeito. Ou buscar a ciência através da teoria de um princípio básico que não tenha flexibilidade. Não. Tu tem que usar a ciência, te valer da ciência com capacidade de conjugar a ciência dentro daquele contexto. Aí sim, aí a ciência tem valor. Agora, se tu pegar a ciência, os fundamentos científicos, as teorias e aplicar como uma receita de bolo, como aquilo, de uma maneira reduzida, sem flexibilidade, sem flexibilizar o conhecimento, ele não tem sentido. Não tem sentido. Então, mas por que tu usa o conhecimento? Tu usa o conhecimento justamente para provocar melhorias. Conhecimento tem que usar o quê? Para buscar o quê? Para tornar o indivíduo mais feliz até. Se existe essa tal... A felicidade vai buscar. Então, o conhecimento é justamente por isso, o conhecimento científico. A gente nós não podemos desprezar a ciência, o conhecimento, mas nós temos que ter capacidade de flexibilizar e conjugar dentro de uma realidade, né? Então, eu vejo que isso é extremamente importante, né, Paulinho? Muitas vezes tu vê assim, o próprio determinados dados, indicadores físicos. Os indicadores físicos, vamos supor, no futebol, aqueles indicadores físicos, muitas vezes, não, em várias vezes, eles não são indicadores de performance. A performance são indicadores físicos, técnicos, táticos, emocionais, cognitivos. Então, o indicador físico é um indicador, e muitas vezes não indica a performance. Um cara pode ter indicadores físicos médios e ter uma alta performance. Eu falo no futebol. Muitas vezes, o cara, vou te dar um exemplo, no corredor. Muitas vezes ele não tem um VO2 tão elevado, mas ele tem um limiar e uma capacidade de superação que ele consegue empregar um pace, que coloco, né, um ritmo de corrida elevado. Enquanto o outro tem um VO2 elevado e tem até um limiar médio, mas ele não tem aquela vontade de superação. Ele tem um componente emocional, ele tem bloqueios emocionais que interferem. Ele adotar um determinado ritmo numa carreira. Perfeito, então, perfeito, essa visão de totalidade, nós temos que trabalhar com essa visão do todo. E também com essa visão de todo, tu tem que entender qual é a origem do atleta, qual é o esporte que ele faz, qual é o nível, de onde ele vem, de que nível social, cultural ele vem. Muitas vezes um atleta que vem do Nordeste, ele tem características diferentes de um atleta do Sul. São características diferentes. Então, isso tem que ser respeitado. Então, treinar, quando a gente fala treinar é uma arte. É uma arte. E quem trabalha com treinamento, ele trabalha dentro de uma perspectiva pedagógica, perceptiva, intuitiva. Ele tem que ter essa capacidade perceptiva, ele tem que ter essa sensibilidade. Lógico, tem que ter fundamentação. Tem que ter fundamentação, mas ele tem que ter, são outros componentes que, para mim, são essenciais dentro de um processo de ensino-aprendizagem.
Perfeito, perfeito. Voltando agora, a gente já entrou no assunto e a gente tá tão maravilhoso que nós temos pouco tempo de live ainda. Eu queria saber se existe, como tu colocou lá no começo, que quando tu fez o curso de treinamento funcional em Phoenix, muito do que foi passado dentro daquele treinamento, daquele curso, era o atletismo feito de outra maneira. Era os saltos, os lançamentos, os arremessos, a corrida. E no futebol, o treinamento do futebol, ele tem muita similaridade e muitas diferenças com o treinamento do atletismo? Total. Não tem nada, o futebol não tem nada a ver com atletismo. Nada. Nada a ver com atletismo. Porque o futebol, ele é um esporte. Em primeiro lugar, tu te desloca com os pés e tu utiliza os pés para realizar todas as ações, praticamente todas as ações técnicas. Deslocamento com os pés e as ações técnicas. Futebol é uma modalidade esportiva que durante 90 minutos toma 2.000, 2.500, 2.600 tomadas de decisões. Futebol é um esporte onde existe o quê? Uma interatividade. E dentro dessas interatividade existe compensações. Não existe no futebol, tu não tem padrões, indicadores físicos que vão dizer que esse jogador é bom, esse jogador é ruim. Tu otimiza a condição física para jogar futebol. No atletismo, tu maximiza uma condição física e um componente físico e um componente técnico. Vamos supor, um saltador, ele maximiza um componente físico para o salto e um componente técnico dentro de detalhes biomecânicos para saltar. Um corredor de velocidade, ele tem detalhes biomecânicos que ele maximiza a velocidade e através de outros fatores, como a força rápida, a potência. Então, no futebol não existe nada disso. No futebol, tu otimiza. E no futebol, tu trabalha muito dentro de um componente, dentro da criatividade, da espontaneidade. O futebol é um esporte de improbabilidades, de incerteza. O atletismo é um esporte de certeza, de probabilidade. Dificilmente, praticamente é impossível um homem que tem 9,5 perder para um homem que tem 9,9, perder para um homem que tem 12. Um homem que tem 15 nos 5.000, perder para alguém que tem 18 minutos nos 5.000. Então, entende? Um atleta que fez 2:1 e 39 na maratona, que é o recorde mundial da maratona, perder para um cara que tem 12:10. No futebol existe um time da Série D, pode ganhar de um time da Série A. Então, as diferenças não existem. Tu não pode comparar as modalidades esportivas. Eu não posso comparar o futebol com o voleibol. Tá na mesma categoria de jogos esportivos coletivos, mas são totalmente diferentes. Entende? Então, claro, tu pode buscar determinados recursos do atletismo, do voleibol, dentro de um processo de treinamento. Mas a realidade é totalmente diferente. O contexto, a organização interna do futebol é diferente da organização interna do voleibol. E a organização interna do atletismo são diferentes. Perfeito, perfeito. E hoje em dia tem muito, tu pode mensurar de várias formas os parâmetros de treino, os parâmetros físicos do atleta de futebol. Tu consegue segmentar o quanto aquele cara está desgastado, o quanto aquele cara tá na parte matemática Sim. da coisa, né? E mudou muito isso do começo lá, há 25 anos atrás, quando tu começou no Inter. O que mudou esse ganho de conhecimento do atleta individualmente? Hoje mudou muita coisa? Mudou muito. Hoje tu tem dados. Hoje tu tem... Hoje, relacionado a um atleta, o desempenho dentro de campo, tu tem os dados, as informações são...
Tu tem centenas de informações, tu tem que ter capacidade de selecionar as informações. Porque hoje tu tem centenas de informações. Então, essas informações, o importante é tu saber lidar, selecionar categorias de informações que te interessam e tu poder fazer interferência, analisar aquelas categorias que são importantes. Vamos supor, tem categorias que são importantes para um treinador que não são tão importantes para outro. Tem categorias que são importantes para um preparador físico e não são tão importantes para outro. Então, tu tem um leque muito grande de informações e tu pode trabalhar em cima destas informações. Mas um ponto que é fundamental é alguns componentes. Vamos supor, o atleta tem que ter, um jogador de futebol tem que ter qualidade técnica. Né? Tem que ter qualidade, tem que ter um mínimo de recurso técnico, tem que ter uma capacidade criativa. E, por outro lado, ele tem que ter uma capacidade de competição. Agora, sozinho, ele não faz nada. Ele depende do todo. E muitas vezes, quando esse todo não funciona, quando esse todo não está organizado, aí, muitas vezes, aparece que os indicadores físicos são baixos. Na realidade, não são baixos. Eles são decorrentes de uma má organização. Quando existe uma boa interação dos componentes físicos, técnicos, táticos, emocionais, muitas vezes, tu estando num nível médio, tu atinge uma alta performance. Agora, quando não existe esta interação, muitas vezes tu pode ter uma boa performance física ou técnica e o teu desempenho como equipe é um desempenho baixo. Então, isso aí é relativo, mas hoje tu tem muitas informações. E aí os estudos também no futebol, eles vêm evoluindo. Hoje tem profissionais estudiosos, profissionais que têm se dedicado muito a estudar o futebol, estudar a tática do futebol, técnica, estudar biomecânica, são várias áreas que tem profissionais, jovens profissionais hoje talentosos que tem. Agora, é importante em tudo isso ter capacidade de interagir esse conhecimento, ter capacidade de interação, esse conhecimento dentro de uma linha, né? Senão não tem sentido. E no futebol, quem decide o futebol mesmo, quem norteia o time de futebol é o treinador. Pode falar o que quiser, é o treinador. É o treinador que ele vai determinar o treinamento, o treinador escala, o treinador toma a frente do grupo. Ele é fundamental. O restante, todos somos coadjuvantes. Treinador que a capacidade do treinador, lógico, com o seu staff, suas equipes de apoio, é fundamental, mas o treinador, a competência do treinador que leva um time ao sucesso. Mas também, esse mesmo treinador ele vai depender muito das características dos jogadores. Muitas vezes tem um bom treinador que os jogadores não têm determinadas características, por melhor que ele possa ser, ele não vai conseguir resultado. Eu costumo dizer o seguinte: um bom cavalo, um bom jockey, ele dificilmente vai ganhar com pangaré. Agora, um bom jockey pode ganhar com um cavalo médio superior, pode ganhar. Ou com um cavalo bom superior, mas com pangaré ele não ganha. A mesma coisa um treinador. O treinador pode ter, mas com um time de baixo nível, por maior que possa ser a competência dele, ele não vai conseguir resultados tão expressivos, né? Perfeito, perfeito. Professor, nós temos só mais 4 minutinhos aqui para chegarmos às 8 horas para encerrarmos a nossa live. Eu queria perguntar se o pessoal aí que está assistindo, tem bastante gente falando, tá o Florenal, tá o Ciro. Um abraço para o Ciro, no Florenal. Estou vendo aqui. Rodrigo Dalacqua, Leonardo Ribas. Um abraço no Rodrigo, meu aluno. Leonardo Ribas, nosso mestre, querido. Tem bastante gente o Rodrigo nos assistindo. Está realizando um trabalho na Sojipa muito bonito o trabalho. O Ciro também, tenho acompanhado ele no futebol. Florenal, meu amigo da música. Exatamente. O Paulo Silva está nos assistindo também aqui. Então, assim, eu queria só, se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer para o professor Hélio, pode ficar à vontade, pode usar a caixinha de perguntas aí ou a caixinha de comentários. A Cíntia está aí também.
Ó, tem que ter segunda parte, ó. Tem que ter uma segunda parte. Realmente, a gente podia ficar aqui, eu podia ficar aqui até a meia-noite conversando, porque o assunto é sempre bom, é Eu sempre vi também, passou por aqui, eu vi proveitoso. o Tião aqui também. O Tião Vi passou o por ali Tião também. aqui também. Tião, agora eu estou Exatamente. acompanhando o trabalho dele. Eu tenho assistido. Sim, o Tião é muito bom. A live, para quem não conhece, a live sempre correndo Sempre atletismo correndo. é genial no É, Facebook, é muito bom com o Tião é. e com o Colucci. É muito bom lá mesmo. Professor, uma pergunta minha agora para encerrar, se não aparecer nenhuma outra pergunta aqui nos comentários. Tu teria vontade ou de voltar um dia a treinar atletismo novamente, ou é uma coisa que tu não pensa nunca mais em trabalhar com atletismo? Não, se eu disser isso para ti, que eu tenho vontade de voltar, eu vou ser cínico. Eu vou ser demagogo com o atletismo e esporte do coração. Mas eu não tenho mais ilusão em voltar a trabalhar com profissional, que praticamente meu ciclo profissional tá terminando. Né? Então, eu não posso alimentar a esperança de voltar a trabalhar com atletismo. Agora, dentro da área do treinamento, trabalhando com um atleta, sim, um atleta, eu tenho vontade, eu me realizo. Eu tenho, assim, muitas realizações pessoais assim no meu trabalho, no dia a dia, quando eu trabalho, vamos supor, dentro da área do retreinamento que eu faço dentro do internacional, bastante isso. E essa relação que eu tenho com os atletas também me gratifica muito, muito mesmo, Paulinho. Eu tenho a relação com os atletas, isso para mim e eu tenho assim um propósito de vida. Eu tenho hoje, com a minha formação, a minha experiência, eu tenho condições de mostrar caminhos. Então, aqueles atletas que eu estou trabalhando no futebol, que ficam comigo, eu tenho que mostrar caminhos. Eu tenho a obrigação de mostrar caminhos. Mostrar caminhos e ajudá-los a caminhar. Tá? Para um lado positivo, dentro da vida deles, na vida profissional, na vida pessoal. Então, essa é a minha meta. Muitas vezes eu peço a Deus que eu tenha força, que eu possa mostrar caminhos para os atletas com quem eu estou trabalhando. E mesmo com meus colegas. Muitas vezes eu tenho meus colegas 30 anos, 28 anos, 31 anos. Eu posso também mostrar caminhos dentro de uma visão muito mais educativa e pedagógica, sempre dentro da linha, não fugindo da linha da nossa realidade, que é a linha do esporte. Né? Eu acho que isso para mim, ele é fundamental, principalmente nesse momento. Eu estou vendo a Cláudia Santiago aqui, do Grande Colégio professor São do teu João. colégio. Colégio São João. Eu fui muito tempo no Colégio São João, fui aluno do Colégio São João, depois fiquei 9 como aluno e 18 como professor. Foram 27 anos. E 25 de Inter. Muito bom. Professor, eu só tenho que agradecer, até inclusive aqui, só antes para não deixar passar aqui, quem mandou um grande abraço, um forte abraço a esse gênio do esporte, foi um atleta citado aqui na live, o Volmir, que já fez uma live aqui comigo também, então ele deixou um grande abraço aqui para o senhor também. Deixa um abraço para o Volmir. Teve outros aqui que passou também, que eu não consegui ver. Estou vendo aqui Gabi Milos. A Gabi. A Gabriela, né? Gabriela da Sojipa lá também. Vi muitos aqui, mas eu não passei. Eu peço perdão, porque a Rosaura, minha querida prima, também aqui eu vejo. Tá? Foi um prazer ter participado, Paulinho, contigo dessa live. Um abraço e continue com sucesso no teu trabalho. Muito obrigado mesmo, de coração, o senhor ter tirado uma horinha para ficar com a gente aqui conversando, despejando todo esse conhecimento aí. Muito obrigado mesmo, um grande abraço e se
fica à vontade para nós fazermos um volume 2 qualquer dia desse, porque tem muito assunto, tem muito conteúdo, tem muita coisa para a gente ouvir de ti. Foi um prazer falar contigo, tá? E com o pessoal também que participou. Um grande abraço. Abração.